alunos e alunas, estudantes de Química, bem-vindos a mais uma videoaula. Bem, a nossa videoaula de hoje ela vai utilizar como pano de fundo uma apresentação da plataforma Prezi. Vamos dar início? Nesta apresentação, elaborada pelo professor Heber Barbosa, iremos vivenciar o estudo do tema Estrutura Atômica Básica. Bem, como o próprio título já diz, nós veremos numa linguagem bastante básica como se constitui a estrutura do átomo. Agora, essa aula, na verdade, ela faz parte de um sistema de estudo que estamos utilizando, conhecido como aula invertida. Eu chamei aqui sistema de estudos, mas na verdade nós podemos chamar de metodologias ativas de aprendizagem, na qual o aluno não obrigatoriamente estará em sala de aula para construir a sua aprendizagem. Esse aluno pode, em sua residência, em sua casa, iniciar os seus estudos, com base, logicamente, numa carga de materiais propostos pelo professor para o aluno trabalhar suas pesquisas. Então, quando o aluno começa a estudar em casa esse material, ele já constrói os primeiros passos de sua aprendizagem e ele pode então passar a ensinar a algum colega, aquilo que ele já aprendeu. E quando ele se esforça para ensinar a alguém, o que acontece? Ele acaba aprendendo mais. Quem ensina, aprende melhor. E esse é o sentido da aula invertida. Você estudar primeiro, ensinar, e quando chegar o momento da aula, em sala, você está pronto, não para ser apenas um receptor, mas você vai numa via de mão dupla, ok? É absorver conhecimento, transmitir conhecimento e construir a aprendizagem sua e de todo o grupo da sala, uma aprendizagem coletiva. Bem, para darmos início ao nosso estudo, eu trago para você um vídeo, uma reportagem do Fantástico, e dentro dessa reportagem irão aparecer algumas expressões que têm tudo a ver com o nosso tema de estudos de hoje. Primeiramente, vamos atentos observar a reportagem. Descaso, má sorte, uma sequência de fatalidades. Estas eram consideradas as causas do pior acidente radiativo do Brasil, até agora. Mas 30 anos depois da tragédia com Césio-137... Primeira expressão que eu preciso que você fique atento. Césio-137. Ou melhor que isso, 137. O que esse número significa dentro dessa reportagem? Fica a interrogação no ar. O Fantástico voltou a Goiânia, visitou o local onde era o ferro velho em que tudo começou. Outra pergunta: e o que aconteceu em Goiânia? Fica um mistério no ar. Encontrou sobreviventes, ouviu cientistas e conseguiu um depoimento exclusivo que traz uma reviravolta no caso. Bem, logicamente que eu achei o vídeo muito interessante, mas esse vídeo é apenas um gerador de motivação. Bem, então vamos ao nosso estudo acerca da estrutura do átomo. Ora, em linhas gerais, o átomo pode ser compreendido de acordo com esse resumo. O átomo tem um núcleo e tem uma eletrosfera. O núcleo do átomo ele é constituído por dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons, enquanto a região denominada eletrosfera é constituída pelos elétrons. Essa é a primeira visão básica que podemos ter acerca do átomo. Ora,
Essa imagem que surge nesse momento, ela tenta elucidar aquele organograma que vimos quase agora. Aqui nós temos o núcleo do átomo, ok? Esse desenho aqui está fora de escala, porque na verdade, se você medir a distância do núcleo até o final da eletrosfera, essa distância é cerca de 10.000 até 100.000 vezes maior que o raio do próprio núcleo, ok? Então, está fora de escala essa imagem, mas podemos perceber claramente uma região central chamada núcleo, contendo os nêutrons, que são partículas sem carga, e os prótons, que são partículas de carga positiva. O motivo pelo qual eu procurei desenhar mais nêutrons que prótons é para despertar o interesse pelo fato de que quanto maior for a quantidade de nêutrons no núcleo do átomo, mais estável será esse átomo, porque esses nêutrons, eles proporcionam um certo afastamento entre um próton e outro. E você sabe, aluno, que partículas de cargas iguais, elas sofrem repulsão. Então, com o afastamento entre um próton e outro, afastamento esse garantido pelos nêutrons, então a repulsão dos prótons diminui. E essa menor repulsão dos prótons, ela proporciona uma maior estabilidade ao núcleo. É bom lembrar, aluno, que a estabilidade do núcleo não está restrita apenas ao argumento que eu trabalhei aqui, mas é argumento que eu posso trazer para o nosso nível de estudos, ok? Bem, aí você percebe que ao redor do núcleo você encontra a eletrosfera contendo partículas negativas denominadas de elétrons, ok? Observe também que para 3 prótons no núcleo, o átomo no seu estado natural tem 3 elétrons na eletrosfera, ou seja, como um todo, esse átomo é eletricamente neutro, mesmo tendo cargas elétricas dentro do átomo, mas como um todo, ele tem uma neutralidade de carga. A estrutura atômica é basicamente formada por 2 regiões, um núcleo central e uma eletrosfera em sua periferia. O núcleo é extremamente pequeno, muito denso, por concentrar praticamente toda a massa do átomo, e constituído por 2 tipos de partículas: os prótons positivos e os nêutrons, partículas sem carga, responsáveis por manter a estabilidade nuclear. A eletrosfera e a região periférica do átomo, chegando a ser cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. A eletrosfera apresenta partículas negativas, que se movimentam ao redor do núcleo atômico. Bem, esses pequenos textos narrados que podem surgir durante a videoaula são apenas para resumir aquilo que nós já havíamos comentado. Então vamos dar sequência ao nosso estudo. Bem, nesta sequência nós iremos agora estudar alguns conceitos associados ao núcleo do átomo. O primeiro conceito que vamos estudar é justamente o conceito de número atômico, que vamos simbolizar pela letra Z. Aluno, é fundamental reforçar o fato de que o número atômico também pode ser denominado de carga nuclear, número atômico ou carga nuclear. E o que significa número atômico? O número atômico, representado pela letra Z, corresponde ao número de prótons presentes no núcleo do átomo. É bom lembrar que futuramente essa definição de número atômico ela pode se expandir, ok? Essa aqui é uma visão ainda simples do que vem a ser número atômico, que de fato ele corresponde a quantos prótons há no núcleo do átomo. O segundo conceito que podemos ver aqui é o de número de massa. Número de massa cujo símbolo é a letra A. E número de massa, que representamos por A, é a soma dos números de prótons, Z, e de nêutrons, N, presentes no núcleo do átomo. Número de massa, alunos, número de prótons, somado com o número de nêutrons. Bem, nós temos uma visão geral dessa questão sobre número atômico e número de massa. Então vamos avançar
os nossos estudos. Bem, nesse momento você encontra aqui a simbologia do núcleo do átomo, ok? Tudo bem que o átomo tem eletrosfera, mas os conceitos que veremos agora são associados especificamente ao núcleo. Então aqui nós temos um núcleo com 3 prótons, 4 nêutrons, e baseado nesse núcleo nós podemos inferir que 3 prótons indica número atômico 3, Z igual a 3. Observe atentamente, você aluno que está principiando os seus estudos de química. 3 cargas positivas, 3 prótons, número atômico 3, Z igual a 3. Outra visão importante, se eu tenho 3 prótons e nêutrons são 4 nêutrons, se nós fizermos essa soma bem simples, teremos o que? 7. Número de massa, 7. A igual a 7. Então, aluno que está escrevendo os seus resumos desse capítulo através dessa videoaula, pare nessa imagem e relate o que você encontra aqui nos seus resumos no caderno. Vamos agora prosseguir. Façamos, então, um breve resumo acerca do que estudamos. O número atômico, simbolizado pela letra Z, corresponde à quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. O número de massa, simbolizado por A, corresponde à soma das quantidades de prótons e de nêutrons contidos no núcleo do átomo. Bem, mais uma vez, uma narração trazendo um resumo, ok? São apenas algumas pequenas e simples estratégias que eu uso para tentar fazer o aluno, em apenas uma videoaula, já incorporar grande parte do conhecimento aqui proposto. Avançando o nosso estudo. Bem, em nossa próxima etapa, vamos ver a notação. Gente, notação é o estudo da forma como se representa algo. Então, como é que vamos simbolizar o nosso átomo? Bem, para isso, eu peguei um exemplo, tá certo? A imagem que vai aparecer logo abaixo, ela ilustra uma variedade de átomo do elemento lítio. Lítio é um metal muito importante. A bateria do seu celular, ela é pequena e muito leve, porque é formada por lítio, que é o metal mais leve do universo. Bem, então, essa imagem representa um átomo, um possível átomo de lítio. Teremos a seguinte notação baseado nessa imagem. Primeiro, se esse átomo é de lítio, precisamos de um símbolo químico, no caso Li, onde se o símbolo tiver uma letra só, a primeira tem que ser maiúscula. E se o símbolo do elemento tiver mais de uma letra, a segunda tem que ser minúscula. O lítio, esse Li, representa esse átomo aqui. Bem, esse 3 que você enxerga aqui, esse 3, ele corresponde à quantidade de prótons. Então perceba que no símbolo do elemento químico, na parte inferior esquerda, você encontra o número atômico, o número de prótons, Z, 3 prótons. Aí você encontra agora esse 7, que nada mais é do que a soma do número de prótons mais a quantidade de nêutrons. Número de massa, 7. Inclusive, aluno, esse lítio aqui, de número de massa 7, ele poderia ser simbolizado assim. Observe. Lítio 7 se refere a lítio, átomo de lítio, de número de massa 7, ok? Então, esse Li73, também denominado lítio 7, né, é uma forma de se expressar com relação a este símbolo. Esse símbolo tem essa mesma ideia. Vamos avançar. Bem, então, reforçando aquilo que foi dito, Li é o símbolo, primeira letra maiúscula, a segunda minúscula, se tiver a segunda letra, ok? Esse Li é o símbolo do elemento lítio. Esse Z, ele representa o número atômico, o número de prótons, ok? Ou carga nuclear. Número de prótons, número atômico, ou carga nuclear.
E aqui nós temos A, onde esse A é o número de massa, que você já sabe. Número de prótons somado com o número de nêutrons corresponde ao número de massa. Nesse momento, aluno, vamos agora entrar em nossos exemplos para fixação da compreensão deste tema. Abrindo então os nossos exemplos, vamos começar com o caso do elemento sódio, cujo símbolo é Na, que no caso vem da palavra natrium em latim, ok? Então temos aqui natrium, Na, sódio, 2311. De posse dessa simbologia, nós podemos perguntar a você: qual o número de massa A do elemento sódio? Ora, você sabe que o número de massa nessa simbologia é esse valor da parte superior, ok? Então, seria o número de massa 23, o número atômico 11, que é o número de prótons, 11 prótons, ok? Inclusive, número atômico 11, e aqui embaixo o número de prótons 11, ok? Agora, a quantidade de nêutrons é bem simples. Ó. Você sabe que esse número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, se o número de massa é 23 e prótons são 11, aí você pergunta: quantos nêutrons faltam para que, somado com esse 11, a massa seja 23? Ou seja, 23 menos 11 vai dar 12 nêutrons, ok? Então, 12 nêutrons. Observe bem, aluno. Esse número de massa 23, ele tem que ser igual ao número atômico somado com o número de nêutrons, certo? Então, se eu tenho 23 número de massa e 11 prótons, tem que ser 12 nêutrons para que essa soma desse 23, certo? Agora, o número de elétrons, por que é 11 aqui? Porque, escutem, nos átomos, a quantidade de prótons ela é igual à quantidade de elétrons para que o átomo seja eletricamente neutro, ok? Então, o elemento sódio teria essas características. Reforçando aquilo que eu falei quase agora. Para o átomo ser eletricamente neutro, é preciso que, se ele tem 11 prótons, também tenha 11 elétrons. Aqui só um pequeno comentário, que esse símbolo pode ser escrito, representado dessa outra maneira: sódio 23, o espaço aqui, ó, sódio 23, ou então sódio 23 tudo junto, ou então sódio, tracinho, 23. Tudo isso aqui são maneiras de simbolizar, né, esse átomo de sódio com o número de massa 23. Sódio 23. Esse 23 é o número de massa. Bem, então vamos falar agora o que significa a expressão Césio 137 que apareceu no vídeo que abriu essa videoaula. Ora, Césio 137 significa dizer que estamos nos referindo ao átomo de Césio de número de massa A igual a 137, ok? Naquele vídeo, quando ele falou, o Césio 137 é o Césio, número de massa 137. No caso, seria esse símbolo aqui. 137, ele se refere ao número de massa, ok? O que significa a expressão, por exemplo, urânio 235? Quando você assiste alguma reportagem que fala sobre energia nuclear, é muito comum aparecer a expressão urânio 235. E o que significa urânio 235? Ora, significa que estamos nos referindo ao átomo de urânio de número de massa 235, ou seja, a essa simbologia aqui, certo? Então, aluno, é fundamental que você dê uma pausa nesse momento da videoaula, procure reler o que está escrito nessa imagem e até anotar, não é, nos resumos no seu caderno. Vamos avançar os nossos estudos. Nosso próximo exemplo agora é sobre o elemento cloro.
Cl, pode vir C maiúsculo, aí o L é minúsculo. A segunda letra é sempre minúscula. 3517. Ora, o que esses dados nos trazem? Qual é o número de massa, número atômico, nêutrons, prótons e elétrons? Ora, o número de massa é 35, porque na parte esquerda superior nós temos o número de massa, 35. Número atômico, 17, na parte inferior esquerda é o número atômico, 17. Ora, você sabe que se eu tenho número de massa e número atômico, para descobrir o número de nêutrons, basta subtrair o número de massa 35 menos 17 prótons, então teremos nêutrons 18. Lembrando, o número atômico 17 também é, logicamente, o número de prótons. Mas por que o número de elétrons foi 17 também? Ok? Porque todo átomo, no seu estado natural, ele é eletricamente neutro. Então, se eu tenho 17 prótons, 17 cargas positivas, eu tenho também 17 cargas negativas para que haja neutralidade na matéria. Outro exemplo que podemos trabalhar é o caso do elemento hidrogênio, né? E os átomos de hidrogênio se combinam para formar o gás hidrogênio, cuja fórmula química é H2, gás hidrogênio, que é explosivo, um perigoso explosivo gás hidrogênio. Bem, H11. Vamos extrair desses dados número de massa, número atômico, nêutrons, prótons, elétrons. Ora, o número de massa está na parte superior, não esqueça. Número de massa 1. E o número atômico 1, aqui na parte esquerda inferior. E se o número atômico é 1, estamos dizendo que o número de prótons também é 1. Agora, interessante que, caro aluno, o hidrogênio, com o número de massa 1, é o único átomo que consegue estabilidade nuclear sem ter nêutrons, ok? Mas por que são 0 nêutrons? Ora, se o número de massa é a quantidade de prótons mais de nêutrons, o número de massa é 1 e já tem um próton, então não tem nêutrons nesse núcleo, ok? Então o número atômico 1, número de prótons 1, e também temos apenas um elétron para que o átomo seja eletricamente neutro, certo? Avançando ainda, nós temos aqui o quarto exemplo, o elemento químico mercúrio, cujo símbolo é Hg, né, que é o único metal que na temperatura ambiente, nas condições padrão 25 graus Celsius, o único metal que é líquido é o mercúrio, Hg, o único metal líquido nas condições padrão de temperatura 25 graus Celsius, certo? Os demais metais são sólidos. Então, qual é o número de massa do mercúrio? Ora, o número de massa na parte superior 200, número atômico na parte inferior 80. Por que 120 nêutrons? Bem, aluno, número de massa subtraindo o número de prótons vai dar o número de nêutrons. Muito simples, né? E por que são 80 elétrons? Porque se nós temos o número atômico 80, indicando 80 prótons, também são 80 elétrons, para que a matéria seja, então, eletricamente neutra. Vamos deixar bem claro aqui a definição de átomo eletricamente neutro, ok? É quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. É fundamental que você enxergue nos prótons, nesse 80 cargas positivas. Número de elétrons 80 cargas negativas. 80 cargas positivas, 80 cargas negativas, então total 0. A matéria é eletricamente neutra. Bem, dando sequência aos nossos estudos, nós podemos agora lançar uma pergunta importantíssima. Mas o que é elemento químico? Okay? Ora, você percebeu que ao longo dessa videoaula eu já falei várias vezes em elemento químico, mas na verdade não havia sido anteriormente definido o que é elemento químico. Então, temos aqui, elemento químico é o conjunto de todos os átomos existentes na natureza
que apresentam a mesma quantidade de prótons. Então, em qualquer parte do universo, se tivermos átomos com o mesmo número de prótons, pode ter até algumas diferenças de um átomo para o outro, mas todo átomo na natureza que tiver a mesma quantidade de prótons de um outro átomo, eles pertencerão ao mesmo elemento químico, certo? Agora, essa expressão, a mesma quantidade de prótons, na verdade, ela pode ser dita de outra maneira. Isótopos. Isótopos significa mesma quantidade de prótons. É bom, aluno, você lembrar que a expressão elemento químico, ela funciona como um coletivo. Como assim coletivo? Coletivo é uma palavra que passa para você, meu filho Tiago passou agora, né? Inteligentíssimo ele. Por exemplo, colmeia é uma palavra que indica um conjunto de abelhas. Biblioteca é uma expressão no singular que indica um conjunto de livros, coletivo. Então, elemento químico é um coletivo, é um conjunto de átomos. Elemento químico é um conjunto de átomos, mas não quaisquer átomos. Conjunto de átomos onde todos eles tenham a mesma quantidade de prótons. Então, nós entendemos que elemento químico é um conjunto de isótopos. Que são isótopos? São vários átomos, mas todos eles têm que ter a mesma quantidade de prótons. Esse conjunto de átomos com a mesma quantidade de prótons é chamado de elemento químico. Vamos então a um exemplo. O elemento hidrogênio é constituído de 3 variedades isotópicas. Como assim variedades isotópicas? Porque observe, esses 3 exemplos aqui, esses 3 átomos têm a mesma quantidade de prótons. Daí o termo isotópicas, isótopos, átomos com a mesma quantidade de prótons. Mas perceba que eles não são átomos exatamente iguais. Porque esse aqui não tem nenhum nêutron, esse aqui tem um nêutron e esse tem 2 nêutrons. Então, são variedades de átomos com a mesma quantidade de prótons. Daí a expressão variedades isotópicas. Todos esses átomos, mesmo você percebendo que há alguma diferença de um para o outro, mas se todos eles têm a mesma quantidade de prótons, todos eles formam um elemento químico, que no caso é o elemento hidrogênio. No caso, os átomos de um mesmo elemento, todos terão o mesmo número de prótons, ok? Então, um elemento químico pode ser constituído por vários tipos de átomos, variedades de átomos, mas nessas variedades de átomos, todos têm a mesma quantidade de prótons, ou seja, são variedades isotópicas. Esse tipo de hidrogênio pode ser chamado próton. É hidrogênio de número de massa 1, porque só tem um próton, nenhum nêutron, número de massa 1, número atômico 1. Esse aqui é o hidrogênio mais comum no universo, ok? Esse hidrogênio, ele tem apenas um próton. A água comum que nós bebemos tem esse tipo de hidrogênio aqui, tá certo? Aqui nós temos o deutério, que é um tipo de hidrogênio mais pesado, que ele pertence a um tipo de água chamada água pesada. Água pesada é aquela água que existe no fundo dos oceanos. Também é muito comum a presença dessa água pesada em reatores nucleares, mas o número de massa desse hidrogênio é 2, porque o próton mais o nêutron, o número de massa 2. O número atômico permanece o mesmo, pode perceber, isso é lógico, porque todos têm um próton só. E nós temos aqui o trítio, que é o hidrogênio mais raro no universo, ok? Ele, por exemplo, pode ser encontrado no núcleo das estrelas. No Sol, por exemplo, tem bastante trítio, hidrogênio de massa 3. Por que número de massa 3? Que é um próton mais 2 nêutrons, número de massa 3. Então, observe, quando você fala o elemento hidrogênio, você não se refere a um átomo só. Você se refere a todos os átomos que existem no universo que tem apenas um próton. Então, aluno, você poderia agora realizar uma pausa no vídeo,
olhar bastante para essa imagem e, se possível fosse, aluno, transcrever essa imagem para o seu caderno, para deixar bem claro para você o que é elemento químico. Bem, por falar em isótopos, vamos falar um pouquinho agora sobre o que significa variedade isotópica. Por exemplo, o plutônio, que vocês já viram muito em filmes, não é, que envolve armas nucleares, o plutônio PU, ele tem o plutônio 238, ok? Lembrando que ninguém tem que memorizar o número de massa. Mas aqui eu quero mostrar a você que elemento químico tem vários isótopos, como o plutônio. Tem o plutônio 238, o plutônio 239, plutônio 240, plutônio 241, plutônio 242, plutônio 244. 6 variedades isotópicas do plutônio. Professor Weber, mas cadê o número atômico do plutônio que não está registrado? Não é obrigatório não, certo? Número atômico 94, todos esses aqui têm número atômico 94. 6 variedades isotópicas do plutônio, ok? Agora, a diferença entre um isótopo para o outro isótopo, bem, não pode ser o número de prótons. Mas por que os números de massa estão mudando? Porque um pode ter menor quantidade de nêutrons e outro maior quantidade de nêutrons. A diferença entre os vários isótopos de um elemento químico é o número de nêutrons que cada um tem no seu núcleo, ok? Então, por exemplo, esse plutônio aqui, 244, que é o de maior número de massa, né? Ele teria, vamos ver aqui, se o número de massa é 244 e o número atômico 94, nós vimos na imagem anterior, né? Então, número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Se o número de massa é 244, o número de prótons vimos na imagem anterior, que é 94, então é uma relação matemática muito simples, são 150 nêutrons, ok? Maior número de massa indica o quê? Maior número de nêutrons no núcleo. E você lembra do começo dessa videoaula que quanto maior a quantidade de nêutrons no núcleo, em comparação com a quantidade de prótons, maior estabilidade nuclear. Então, quando o elemento químico tem vários isótopos, aquele que tiver maior número de massa, normalmente tende a ser o mais estável nuclearmente falando, ok? Agora nós temos aqui o plutônio 238, que você já sabe que é o plutônio de menor número de massa, ok? Então, se ele tem número de massa 238 e número atômico 94, que você pegou na imagem anterior, são 144 nêutrons. Perceba que o plutônio de maior número de massa tinha 150 nêutrons. Esse plutônio com menor número de massa, ele só tem 154 nêutrons, certo? Isso, sem dúvida, né, faz com que esse plutônio, que tem menor número de nêutrons, tenha pouca estabilidade. Muitos prótons para poucos nêutrons. O núcleo torna-se instável. E núcleos instáveis são importantes para armas nucleares. Então, observe aqui aquilo que estava conversando mais agora com vocês. O plutônio é utilizado na cabeça de mísseis, né? Mísseis russos, muitos deles, como esse aqui da imagem, eles têm plutônio 238, ok? E isso vai garantir, no momento da explosão, ok? Que a liberação da energia por fissão nuclear será bem maior, ok? Então, nessas armas nucleares, certo? O isótopo utilizado naquelas armas tem que ser aquele que tem preferencialmente o menor número de nêutrons para ser instável. Porque ser instável significa quebra facilmente. Aluno, essa expressão fissão, sendo dentro de física, química ou não, fissão significa quebra. Então, fissão nuclear, quebra do núcleo. Para você quebrar o núcleo, você precisa do núcleo instável. E qual é o núcleo instável? É aquele que tem a menor quantidade possível de nêutrons, via de regra. Ok, alunos? Pare o vídeo nessa imagem, anote esse exemplo, esses dados, eles são importantes. Vamos avançar.
Um outro caso de elemento químico com variedades isotópicas é o caso do urânio, número atômico 92. É bom lembrar, aluno, que não é relevante memorizar o número atômico. Urânio, número atômico 92, ele tem, somente 2 variedades isotópicas? Não, tem mais. Essas são as 2 mais abundantes na natureza, o urânio 235 e o urânio 238. Agora, um pequeno detalhe, o urânio 235, ele tem baixa abundância na natureza. O urânio 238 dos isótopos do urânio, o mais comum na natureza é o urânio 238, ok? Aí eu pergunto para você, aluno, qual desses 2 tipos de urânio deve ser importante para armas nucleares, o 238 ou o 235? Para o vídeo e pense na resposta. Bem, o urânio 235, ele é instável em comparação com o 238, que é estável. Por que o 238 é mais estável? Porque se o número de massa é maior, e ambos têm 92 prótons, então esse tem mais nêutrons, e mais nêutrons no núcleo, maior estabilidade. Aqui, menor número de massa, menor quantidade de nêutrons, então menor estabilidade e maior instabilidade. O urânio 235 é chamado urânio físsil, que é aquele urânio que pode ser usado para fissão nuclear, ou em armas nucleares, ou em usinas que produzem energia elétrica a partir da fissão do núcleo do urânio, certo? Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre esse urânio 235, que é o urânio físsil, ok? O isótopo 235 do urânio ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de apenas 0,7%. Então, o minério de urânio, ok? Certo? Que está no solo, apenas 0,7% dele é urânio 235, certo? É muito pouco. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, como aqui essa foto de Angra, né? Usina nuclear brasileira, para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, que veremos melhor o que significa enriquecer o urânio. Né? Em linhas gerais, eu posso dizer que enriquecer urânio é fazer com que esse percentual de urânio físsil aumente. Como? Aumentar o percentual de urânio físsil, retirando o urânio não físsil da amostra. Ok? Então, visando aumentar a concentração do isótopo 235 para cerca de 3% nas pastilhas usadas nos reatores nucleares. Então, esse é o urânio usado para a produção de energia nuclear. O grande problema dele é que só 0,7% dele está presente no minério. Então é preciso enriquecer o urânio. Enriquecer o urânio, o texto foi muito claro. Enriquecer o urânio é aumentar o percentual de urânio 235 dentro do minério, dentro da amostra. Bem, investigando o mundo ao nosso redor. Inclusive, em nossas próximas videoaulas, será muito comum aparecer essa tela, investigando o mundo ao nosso redor. Ou seja, de que adianta estudarmos todos esses conceitos básicos sobre o átomo, se você não consegue trazer esses conceitos para o nosso cotidiano. Então vamos falar um pouco agora sobre fissão nuclear. Aqui apareceu errado de estação, eu vou manter assim mesmo, ok? Por enquanto, mas está errado. Fissão nuclear do urânio e a produção da energia elétrica. Então estou abrindo essa videoaula, essa seção dos meus vídeos, como aquilo que estamos vendo na teoria desse momento aparece em nossa vida cotidiana. E para isso, vamos assistir a um importante vídeo. Observe, aluno. Você sabe como o urânio que sai da Terra se transforma num combustível para gerar energia? Vamos conhecer então o ciclo do combustível nuclear. Tudo começa com a mineração. O minério é retirado da terra e triturado. Sobre as pilhas de rochas moídas se joga uma solução ácida que separa o urânio do minério. É a lixiviação, que resulta num líquido chamado licor de urânio. Depois de filtrado e decantado, esse líquido se transforma num concentrado, o yellow cake,
que é urânio natural em forma de pasta. Ele é então embalado e segue para outra etapa, a conversão, que transforma este concentrado no gás hexafluoreto de urânio. Para que possa gerar energia elétrica, o urânio tem que ser enriquecido, ou seja, concentrado, um processo que aumenta sua força. Isto é feito em diversas cascatas de ultracentrífugas, instaladas na fábrica de enriquecimento de urânio da INB, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Dentro desses equipamentos, o gás hexafluoreto de urânio gira numa velocidade extremamente alta, separando os átomos mais leves dos mais pesados. Isto faz com que a concentração de urânio... Perceba, aluno, que os átomos mais leves, o urânio 235, os átomos mais pesados, o urânio 238, é o tema que nós estamos trabalhando atualmente. O urânio passe de 0,7%, o urânio natural, para até 3,75%. É esse enriquecimento que permite ao átomo de urânio liberar calor e gerar energia. O urânio enriquecido, ainda em forma de gás, recebe uma mistura especial e volta a ser uma pasta, que é filtrada e vai ao forno, transformando-se em pó. Este pó passa por uma prensa, de onde sai em forma de pastilha, um pequeno cilindro com 1 centímetro de altura e de diâmetro. Nesta fase, as pastilhas são frágeis e precisam ser endurecidas a temperaturas muito altas. Depois de retificadas e testadas, elas estão prontas para o próximo passo, a montagem do elemento combustível. Para se ter ideia, apenas 2 pastilhas são capazes de gerar energia suficiente para uma casa onde moram 4 pessoas durante 1 mês. Para que as pequenas pastilhas gerem energia elétrica, elas são empilhadas dentro de varetas de uma liga de aço super resistente, o Zircaloy. Em cada uma dessas varetas são colocadas 335 pastilhas de urânio levemente enriquecido. Um conjunto de 236 varetas forma uma estrutura metálica que é mantida bem firme por grades e braçadeiras. Está pronto o elemento combustível, que tem até 5 metros de altura. É este combustível que abastecerá os reatores das usinas nucleares. É aqui, no coração das usinas nucleares, que o urânio vai gerar energia. O elemento combustível é colocado no reator e começa então um processo de fissão dos átomos de urânio das pastilhas. Os prótons e os nêutrons do núcleo do átomo são ligados por uma enorme energia, a energia nuclear. Quando Se eu volto o vídeo alguns segundos, você verá que essas bolas azuis, os nêutrons, as vermelhas simbolizam os prótons. Essa cor é cor fantasia. Nêutrons e prótons. Então você vai observar agora, na sequência do vídeo, que uma bola azul, ou seja, um nêutron, ele vai colidir contra um núcleo instável. Observe com atenção. E os nêutrons do núcleo do átomo são ligados por uma enorme energia, a energia nuclear. Quando um nêutron atinge o átomo, a ligação se rompe, o núcleo se divide em 2, liberando calor. Cada átomo solta também 2 ou 3 nêutrons, que vão dividir outros átomos, criando uma reação em cadeia. Essa imagem é importantíssima. Reação em cadeia, conforme a narração está falando, ok? Reação em cadeia. O urânio, ele, quando sofre fissão, libera nêutrons. E os nêutrons vão quebrar outro núcleo de urânio, que liberam mais nêutrons, que quebram outro núcleo de urânio. Isso é a chamada reação em cadeia. Como eu parei o vídeo e impedi a pronúncia da narração, vamos retornar, avançando. 2 ou 3 nêutrons, que vão dividir outros átomos, criando uma reação em cadeia. Uma corrente de água que atravessa o reator capta o calor liberado durante a fissão nuclear. Esse calor vira vapor
que vai girar as turbinas da usina, produzindo finalmente a energia elétrica. Então, nós acabamos de assistir a um vídeo onde o vídeo mostrava aplicações claras daquilo que nós trabalhamos nessa videoaula. Conhecer o átomo, conhecer informações associadas ao átomo, é entender melhor muito daquilo que acontece ao nosso redor. Bem, aluno, então nós paramos por aqui o nosso vídeo, lembrando que na videoaula posterior nós teremos vários exercícios acerca deste tema, ok? Quando você lê o texto do exercício, investiga as possibilidades de resolução e chega a uma conclusão correta, ok? Você está aprendendo cada vez mais. E mesmo quando você erra o exercício e depois se corrige, você está aprendendo. Então, alunos, daremos uma pausa agora em nossos estudos, ok? E de antemão foi um prazer estar com você. Agora não esqueça, estude o vídeo, faça seus resumos no caderno, que esse vídeo é apenas a primeira etapa de todo o processo da nossa aula invertida, ok? Você terá ainda outras ferramentas, além dessa videoaula, para ajudar nos primeiros passos de construção do seu conhecimento acerca das temáticas que vimos aqui. Aula invertida é o estudo do século XXI. E você, aluno, é aluno do século XXI. Até a próxima videoaula.